Bom, meu nome é Cristiano, eu sou gerente sênior de Data Science, Machine Learning aqui no Nubank hoje, trabalhando com os times de Customer Experience e Fraud Collections. E eu estou no Nubank faz 1 ano e alguns meses, talvez quase 1 ano e meio. Comecei aqui como Machine Learning Engineer, depois fui para o lado negro da gerência, mas eu ainda lembro um pouco da parte técnica. Eu me formei em engenharia de computação, fiz mestrado em ciência da computação, a maior parte da minha carreira foi como engenheiro de software, e aí eu acabei indo mais para esse lado de Big Data e Machine Learning faz alguns anos. Numa das minhas passagens aí pelo mercado, eu estava no Google na época, comecei a ir para essa área, e aí vim para o Nubank para trabalhar com isso. Legal. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui uma introduçãozinha mais conceitual, sem muito a fundo no técnico, assim, do que é esse termo MLOps, o que está incluído nesse conceito, o que a gente precisa fazer para fazer MLOps, entre aspas, né? Então, vamos começar aqui com uma historinha, bom, aqui sou eu, né? Uma historinha aqui para motivar de onde surgiu o MLOps, né? Imagina que você é uma cientista de dados, está fazendo seus modelos super avançados, super legais, deep learning, boosting, cara, um modelo de negócio com AUC gigantesco, está funcionando super bem lá no seu laboratório, com seus datasets. E você falou, nossa, legal, já funcionando super bem, acho que vai dar certo, vamos colocar em produção isso agora, né, para atender realmente as pessoas, os clientes e tal, beleza. E agora deve ser fácil, né? Porque Machine Learning é um negócio super complexo, PhD, negócio difícil, então a parte difícil a gente já fez com a matemática toda aqui, agora é só colocar em produção e vai ser de boa. E aí você coloca em produção, tentar colocar em produção, e você percebe que primeiro, se você for colocar os dados em tempo real, geralmente eles vão vir de uma fonte diferente, que está num formato diferente, tem uma distribuição um pouco diferente, você vai ter que fazer um outro adaptador para transformar esses dados, e beleza, você faz tudo isso, tal, deu um trabalhinho, beleza, consegui colocar o modelo em produção. Mas aí a performance não está exatamente do jeito que você pensava, né? Tipo, tinha uma certa performance no dataset de teste, mas em produção não está bem a mesma coisa. Vamos voltar atrás, né? E entender. Vamos pegar dados mais novos e treinar de novo para ver se melhora. Mas, putz, agora eu treinei com outros dados, deu outra coisa, não sei, será que são os dados? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que aconteceu com o meu modelo? Não sei mais quais dados que eu tinha usado para treinar. E aí, beleza, eu passei um tempo, consegui achar o dataset lá, consegui fazer o modelo melhorar, coloquei em produção, parece que agora melhorou, tá tudo bem. Aí, de repente, você começa a ouvir que alguns usuários no Pará começaram a falar que tá ruim para eles, mas por que será que só lá tá ruim? Aqui na minha máquina funciona, como o pessoal diz, por que será, né? O que aconteceu? Enfim, e aí essa data scientist de desespero que achou que ia ser fácil colocar em produção, percebe que tem alguns outros problemas que precisam ser resolvidos além de treinar o modelo, né? E aí a gente vai passar um pouco por quais são alguns desses problemas que a gente tem que resolver para colocar o modelo em produção, que são o formato dos dados em produção e treinamento, muitas vezes são diferentes, é difícil, demorado fazer um deploy, você muitas vezes não consegue reproduzir, fazer com que seja consistente, é difícil você reproduzir um treinamento de modelo quando você vai tentar refazer aquele modelo, você pode ter vieses no seu modelo que que ele parece que está funcionando bem para uma certa população, mas depois não funciona para outra. E ao longo do tempo, a performance do modelo pode ir se degradando, o que a gente chama de training serving skill. Agora, o que causa esses problemas, né? Porque quem está acostumado quem vem do mundo de engenharia de software, de desenvolvimento de software tradicional,
Não tem muito isso, né? Você programou, testou os testes, você vai colocar em produção, vai continuar funcionando do mesmo jeito, e qualquer coisa você só pega o código, compila, enfim, nada disso acontece com software tradicional. E a grande diferença aqui é que quando a gente está falando de código, de software tradicional, o código determina todo o comportamento do sistema. Você tendo o código, tem a mesma entrada, vai ter a mesma saída e acabou. Quando a gente está falando de machine learning, o modelo não é só código, ele é o código mais os pesos que foram determinados pelos dados que você colocou no processo de treinamento. Então, se você pega exatamente o mesmo código, treina com dados diferentes, você pode ter um modelo que faz uma coisa completamente diferente, né? E os dados, ao contrário do código, você não tem nenhum controle sobre eles, porque você está usando dados reais, eles estão vindo dos usuários, eles estão vindo do tempo, da natureza, sei lá, eles estão vindo de forças que você não controla, com um monte de entropia ali, que você, ao contrário do código, que você versiona, você tem padrões, você revisa, você testa, etc. Né? E aí, é daí que surge a disciplina de MLOps, que a ideia é você pegar práticas já conhecidas e consagradas de DevOps, juntar com práticas de Data Engineering, porque a gente está falando de dados, não só de código, e aplicar isso para Machine Learning, né? Porque esse é o nosso objetivo final. Então, a gente vai ver aqui algumas práticas de DevOps e algumas de engenharia de dados que a gente pode, quais são essas práticas e como que a gente adapta elas para o mundo de Machine Learning e algumas outras específicas que a gente precisa adotar, que são específicas de Machine Learning. Então, vamos passar problema por problema aqui e quais são as práticas que a gente pode usar para resolver cada um deles. Então, começando por fazer o deploy do modelo, né? Se você for fazer o deploy do modelo manualmente, você vai ver que você vai demorar um tempão e cada vez que você tentar vai ser de um jeito, você não vai mais lembrar como você fez, etc. Um monte de problemas, né? Como é que você resolve isso? A gente pode usar algumas práticas de DevOps e de engenharia de dados, que eu vou passar um pouco aqui. Para quem não tem esse background, eu vou explicar um pouco aqui cada uma. Então, a primeira prática da engenharia de dados é o conceito de pipeline de dados. O conceito de pipeline de dados ele é uma sequência de pedaços de código, scripts, containers, enfim, funções que vão transformar um conjunto de dados de uma entrada para uma saída. E, normalmente, isso é gerenciado por uma plataforma que você dá uma árvore de operações que elas podem ser executadas em sequência ou em paralelo, dependendo de como elas têm dependência entre uma e outra. Você pode monitorar isso, você pode pausar, e existe também o conceito de pipeline de streaming, que ele vai executar continuamente. Então, tudo isso é basicamente uma forma de você ter uma transformação de dados que é previsível, consistente e monitorável e gerenciável de várias formas. O conceito de CI/CD é Continuous Integration e Continuous Delivery, que é um conceito muito parecido com pipeline de dados, só que é uma sequência de passos, né, que você executa para automatizar, só que aqui, em vez de você estar transformando dados, você está transformando código. Então, você pega o código lá no começo, você faz um build, uma compilação, você roda testes, né, que ele pode passar ou não. Se passou, você faz um release, cria um container, empacota de alguma forma, faz o deploy em produção. E, de novo, tudo isso é automatizado, pode ser disparado automaticamente quando você faz um commit, ou manualmente, enfim, né? E como é que a gente aplica esses conceitos para machine learning, né? O pipeline de transformação de dados, ele, na verdade, é uma extensão muito natural você transformar em um pipeline de machine learning. Então, você transforma os dados, você treina o modelo, você valida o modelo, você faz o deploy do modelo, tudo isso. Às vezes, você pode usar as mesmas ferramentas, inclusive, que você usa para um pipeline de dados, você pode usar para machine learning. Tem algumas que já são mais especializadas, mas o conceito é muito parecido. A única coisa é que, além de transformar os dados, você coloca o treinamento do modelo.
E isso tudo num pipeline só, para você garantir a consistência do processo todo. E o CI/CD, ele entra no deploy desse código do pipeline de transformação, porque o CI/CD, ele é um processo que transforma o código, e o pipeline de transformação dos dados, ele é código, né? Quando ele executa em cima do conjunto de dados, é que ele vai ser aplicado nesses dados e gerar um modelo, né? Então, aqui o conceito é, você tem um pipeline, você faz o código da sua transformação de dados e de treinamento do modelo, e um processo de CI/CD vai fazer deploy desse pipeline numa plataforma que vai rodar pipelines de machine learning, e na hora que esse pipeline for executado, ele vai carregar os dados, fazer o treinamento e fazer o deploy do modelo. Por que não fazer o próprio pipeline de CI/CD, fazer tudo isso, versionar o modelo, fazer o deploy do modelo, né? Pode, dá para fazer, e tem muita gente que faz. A questão é que, se você fizer isso, você está acoplando o ciclo de vida do dado com o ciclo de vida do código. Então, se você tem um modelo que você vai treinar a cada X meses, e provavelmente você vai usar tanto código quanto dados diferentes, tudo bem. Mas se você tem um código, você tem um modelo que você vai retreinar frequentemente, tipo, todo dia você está retreinando com dados novos, mas o código você não vai mexer todo dia. Aí faz sentido esse fluxo, porque aí você tem um pipeline consistente rodando, que ele só vai ser retreinado com dados novos, e você garante que o código está consistente. Aqui, só para vocês terem mais concretamente, a carinha de um pipeline de machine learning, né? Esse aqui é o Kubeflow, que é uma ferramenta open source, que é uma das mais populares como plataforma de machine learning. Então, ele é um grafo ordenado, em que você tem caixas, cada uma dessas um passo, que treina o modelo, faz a predição, deploy, analisa, enfim, faz todos os passos aqui. E o código que define esse pipeline, você versiona e pode fazer deploy com CI/CD. Próximo problema. Os dados em produção, às vezes, são diferentes dos dados de treinamento. E por que isso? Quando você está fazendo deploy do seu modelo em batch, esse problema costuma ser menor. Às vezes, esse problema até nem existe, porque você pode usar o mesmo pipeline de transformação dos dados exatamente para gerar o dataset de treinamento e depois para fazer a inferência. Mas isso acontece principalmente quando você está fazendo modelos em tempo real. Então, o modelo em tempo real, geralmente, ele vai tratar um evento, um payload por vez, em vez de ser uma transformação em batch. Então, normalmente, muitas vezes você vai ter que usar uma linguagem diferente, um framework diferente, um formato de mensagem diferente. Em vez de ser uma tabela, vai ser um JSON, etc. E você tem que garantir que seja consistente. E aí, isso é uma coisa que não tem... depende muito de como você vai fazer o deploy desse modelo, né? Um passo específico que é importante garantir é que, quando você tem normalização de parâmetros, você não pode esquecer de que normalização de feature, desculpa, você tem que garantir que os parâmetros que você usa para essa normalização são consistentes. Então, você não pode... Se você vai pegar a média de view padrão, você tem que pegar na distribuição do treinamento do modelo e não na distribuição do dataset que você está fazendo a inferência, né? Porque senão eles vão ser diferentes. Uma solução que está sendo bastante usada ultimamente para isso é o conceito de Feature Store. O conceito de Feature Store é basicamente o acoplamento de um pipeline de transformação de dados em streaming com uma base de dados de baixa latência, que você continuamente vai processando os dados, fazendo as transformações que você precisa para featureificar no formato para o seu modelo, vai guardando esses valores nessa Feature Store com um histórico de transformações, e aí você pode buscar esses dados com baixa latência para inferência em tempo real, quando você está escorando, e você também pode extrair eles em lote para
fazer o treinamento do modelo. E com isso você garante que a transformação foi exatamente a mesma e você tem essa consistência. Agora, falando da redação de performance ao longo do tempo, né? O Training Serving Skill. Isso é uma coisa que é um pouco mais específica de Machine Learning, né? Mas a gente pode se inspirar, se basear em algumas outras práticas que já existem em DevOps e em engenharia de dados, né? Que são testes de unidade, monitoramento e a validação dos dados. Os testes automatizados são um teste unitário, por exemplo, é um pedaço de código que vai executar um outro código com uma entrada pré-definida e, portanto, uma saída conhecida. Então, você sabe que para essa entrada a saída deve ser essa, você executa o código, se a saída não for essa, o teste falhou, né? Esse é um teste de unidade, um teste de integração é parecido, só que com unidades maiores. Isso é uma coisa padrão que praticamente toda equipe de desenvolvimento de software usa hoje em dia para garantir que quando você faz uma modificação, você não está quebrando nada, né? No mundo de dados, você tem o conceito de validação de dados. Então, quando você recebe, por exemplo, um lote de dados, é muito comum você colocar algumas validações básicas do tipo, não está tudo zero, não está tudo nulo, não mudou o formato, a distribuição não está radicalmente diferente. Tudo isso você pode fazer quando você tem um lote de dados para garantir que esses dados estão saudáveis, né? E monitoramento também é muito comum em DevOps, a gente olha coisas como taxas de erros, latência, o throughput, uso de recursos, tudo isso tem várias ferramentas, dashboards, em que você monitora tudo isso em tempo real em DevOps, né? Você pode ter alertas, etc. Agora, como é que a gente traduz isso para o mundo de Machine Learning, né? A gente pode continuar tendo a validação de dados da mesma forma se a gente estiver trabalhando em batch, né? Em real time é um pouco mais complicado, porque você não tem, tipo, um batch para fazer a validação em cima dele inteira. A gente introduz o conceito da validação do modelo e o monitoramento pode, às vezes, até ser usado com algumas das mesmas ferramentas, da mesma forma, mas a gente vai monitorar de uma forma um pouco diferente. Vamos entrar um pouco mais nos detalhes aqui. Então, a validação do modelo, o que você faz é, basicamente, pega o modelo que você treinou, faz a inferência em cima de um dataset de teste, pega as métricas de acurácia, precisão, ROC-LC, RMSE, depende do modelo, tem várias métricas, cada tipo de modelo tem um tipo de métrica que faz sentido, né? Mas você extrai essas métricas a partir de um dataset com labels conhecidos, comparando o label do modelo com o label conhecido. E aí você pode, digamos que você teve um modelo que você treinou inicialmente, que tem uma performance que você acha que está ok, você automatiza essa geração de métricas e das próximas vezes que eu retreinar o modelo, você compara as métricas desse novo modelo com o anterior, né? E, idealmente, vai sempre melhorar se você tiver com dados mais novos, eventualmente pode flutuar um pouco, enfim, isso pode te ajudar também a determinar o período de retreino. E, além disso, é importante você não só olhar a performance do modelo no total, mas também fazer quebras por segmentos que façam sentido para o seu caso de uso, né? Então, aquela historinha que eu coloquei no começo, que tinha um usuário do Pará que estava tendo problemas, imagina que fosse, por exemplo, eu não tenho nada especificamente com Pará, tá? Mas, assim, o Brasil tem vários dialetos, então imagina que é um chatbot, cada lugar do Brasil fala de um jeito diferente, e o chatbot aprendeu a falar tudo abreviado, e no Pará eles falam português totalmente correto, com a gramática toda certa, e o chatbot não entende os usuários do Pará. Então, pode ser que seu modelo, você retreinou com um novo dataset que tinha muito mais usuários de São Paulo, eles falam diferente do Pará, e você pode ter aumentado, como tem muito mais usuários de São Paulo, você pode ter aumentado a performance no global, porque na média vai ter mais gente em São Paulo, só que você piorou para os usuários do Pará. Então, se você não fizesse essa validação por fatias, você não vai perceber esse tipo de coisa, né?
O monitoramento do modelo, ele tem, na maioria dos casos, existe uma complicação de que é o fato de que o modelo está fazendo ele está prevendo alguma coisa, né? Uma categoria, um valor, e você não tem um valor real esperado daquilo naquele momento para comparar. Dependendo da aplicação, você vai ter isso depois, ou você pode ter um proxy que te permite estimar aquilo, mas às vezes você simplesmente não tem um label real. Então, vai depender muito da aplicação, o que você usa para estimar qual que está sendo a performance do seu modelo. Em geral, se você não tiver um label ou algum proxy, você pode pelo menos observar a distribuição dos valores, né, para saber se a distribuição não está muito fora do esperado. E você pode e deve também monitorar as features, né? Então, as features de entrada, você pode monitorar as distribuições delas, e também, se tiver alguma coisa muito fora do padrão, isso equivale mais ou menos a validação de dados em batch, mas isso em tempo real você pode validar a distribuição das features e fazer um alerta se tiver muito fora do que é esperado. E conforme você vai monitorando a performance, se for caindo ao longo do tempo, isso vai te dar uma indicação de quando pode fazer sentido retreinar o modelo, evoluir, etc. Né? Então, a grande questão aqui é que o monitoramento de modelos ele é muito mais estatístico do que de um sistema tradicional, que é um pouco mais binário. Né? E, por fim, a questão da reproducibilidade dos modelos, a gente tem que fazer uma coisa que a gente não está acostumado a fazer quando você está desenvolvendo um software tradicional, que é versionar os dados e versionar os modelos juntos, correspondendo o que qual o dado que foi usado para treinar cada modelo. Né? Que é assim que você conseguiria reproduzir, se você precisar amanhã evoluir aquele modelo, é sempre melhor você começar de um ponto conhecido em que você consegue, beleza, eu retreinei o modelo com esses dados que eu conheço, sei que a performance está igual, agora eu vou conseguir evoluir a partir daqui. Né? Existem algumas ferramentas para isso, ou muitas pessoas às vezes fazem seu próprio esquema, mas o importante é você ter algum tipo de metadado que, para cada modelo, cada versão de modelo, você sabe qual foi exatamente a versão do dado que foi usada para treinar, e você tem o caminho, o timestamp, etc., de como você tem, de onde você pegou aquele modelo, e os hiperparâmetros também é importante você manter, senão você não vai conseguir reproduzir o treinamento, se isso for sendo modificado. Aí aqui, só para resumir, fazendo aqui um paralelo, algumas das coisas que eu cobri aqui, algumas das práticas que existem em DevOps, tem um certo paralelo com engenharia de dados, e a gente tem um paralelo com MLOps, que muitas vezes é uma combinação das duas coisas, ou é uma coisa específica para Machine Learning. Né? Mas a ideia aqui é que MLOps é um pouco que uma combinação das práticas feitas para código com as práticas de dados e com algumas coisas em cima que são únicas, né? E aí, só para fechar, tentar fazer uma definição do que é MLOps, né? Essa definição aqui, ela é bem paraphrasing da definição de DevOps, que unifica um conjunto de práticas e uma cultura de engenharia para unificar o desenvolvimento do modelo com a operação dos sistemas, que incluem modelos de machine learning, e a base disso tudo é a automação e monitoramento desses sistemas de ponta a ponta. Se eu pudesse resumir o que é MLOps, automatize e monitora tudo que você puder em relação aos modelos. E é isso. Que eu não sei se meu tempo, se eu fui rápido ou devagar, mas era isso. Muito obrigada, Cristiano. Foi ótimo.